propósito é de juntos ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Nesta manhã, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor através da tua santa e poderosa palavra. Por isso eu peço aos irmãos que abram a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 12, como também nesta oportunidade eu quero agradecer a você que nos visita nesta manhã, você que nos acompanha virtualmente, que Deus também continue abençoando a sua vida. E vamos juntos caminhar na palavra do Senhor e recebê-la com coração fértil. Amém? Peço o pessoal da iluminação para acender essa luz daqui. Amém? Diz o texto sagrado. Obrigado, irmão. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você pode repetir comigo esse final? E os que se esforçam se apoderam dele. Podemos repetir? E os que se esforçam se apoderam dele. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos. Depois de sermos ensinados nesta manhã na escola dominical, com a tua palavra, nós queremos te pedir mais uma vez que o Senhor abra o nosso entendimento, nos conceda a graça, para que nós possamos continuar aprendendo do Senhor e sermos tratados, trabalhados, amadurecidos e crescendo através dela. Continua, Deus, falando aos nossos corações na direção do teu Santo Espírito. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da nossa mensagem: No Pain, No Gain. Alguém sabe o que significa isso? Alguém sabe o que significa isso em inglês? Sem dor, sem ganho. Vocês querem que eu pregue em inglês ou em português? Português, né? Porque se for em inglês, vocês vão ficar frustrados. E corro o risco de falar algumas heresias aqui. Mas o título dessa mensagem está em inglês, para que chame a atenção dos irmãos, e porque originalmente ela foi escrita em inglês, ok? Mas o sentido que a gente quer trabalhar é sem dor, sem ganho. Essa expressão é vinda de um famoso filme de 2013, da Paramount, onde conta a história de halterofilista, que, enfim, no decorrer das suas vidas, eles enfrentaram situações difíceis. Mas, como a gente já sabe dessa tradução, sem ganho, sem dor, sem ganho. A gente pega essa palavra, ela entrou na cultura popular, né? Mundialmente, porque foi um filme que correu o mundo. E a gente vê essa frase em camisas, em adesivos, em carros, enfim, se tornou um chavão, sem dor, sem ganho. E ela quer traduzir o seguinte: sem trabalho, sem dedicação, não é possível alcançar a vitória. Sem dor, sem sacrifício, ninguém consegue obter bons resultados. Eu li um texto ontem escrevendo essa reflexão, onde diz, é um anônimo:
tiram fotos de escaladores no topo da montanha. Vocês já devem ter visto isso, né? Um alpinista no topo da montanha e as fotografias maravilhosas e geralmente sorrindo, né? Estão sorrindo, estáticos, triunfantes. Contudo, não tiram fotos, geralmente, sorrindo e felizes durante o trajeto de subida, porque é muito difícil. Quem quer lembrar desse resto? Nos esforçamos porque precisamos, não porque gostamos. A subida cruel, a dor e a angústia de se esforçar mais, ninguém gosta de tirar foto disso. Ninguém quer lembrar disso. Só queremos lembrar à vista de quando nós estamos no pico, o momento de tirar o fôlego, no topo do mundo. É isso que nos mantém escalando. E é a dor que vale a pena. Eu achei isso bem interessante, tanto o título quanto esse texto, para a vida secular, mas também lendo a Bíblia Sagrada e na condição de pessoa que nós somos, de pessoas que gostam de estudá-la, de aprender com a Bíblia Sagrada, a gente vê que isso tem uma estrita ligação com a vida espiritual. Não falo aqui da dor física, mas eu falo aqui do esforço que nós temos que desempenhar, que corresponde à determinação, ao compromisso, o afinco, ao empenho, para que a gente possa ter uma vida espiritual vitoriosa. Os irmãos estão entendendo? Amém? E é isso que acontece, né? Nós temos um irmão Clérison, aqui da nossa igreja, que está em Portugal. Clérison saiu daqui magrinho e gosta de puxar ferro. De vez em quando ele recebe as informações dele participando de campeonatos em Portugal. Esse rapaz está deformado, porque ficou uma jamanta desse tamanho. Mas eu acompanho muito o Clérison, converso com ele, enfim, trocamos ideias. E ele manda uns vídeos para mim na academia puxando o ferro para chegar àquilo. E de vez em quando ele manda umas fotografias no topo, todo feliz, lá naquele cenário bonito, cheio de halterofilistas, de gente que está famosa naquele estilo de esporte. Mas ele não manda todo dia fotografia dele ralando, né, para chegar aonde chegou. E assim esse paralelo que eu quero pensar com vocês no campo espiritual. Terça-feira passada, o Senhor nos deu uma mensagem aqui onde nós tivemos a oportunidade de pensar em viver uma vida com disciplina, né? Reestruturando a questão da disciplina na nossa vida. E pensei, o Senhor me direcionou, porque a gente precisa não é apenas ouvir uma mensagem, entender que ela é importante para nós e não passar daí. A sequência dessa mensagem hoje é para que a gente, além da disciplina que a gente tem como por demais importante na vida espiritual, que a gente se esforce para colocar essa disciplina em
prática, com esforço, determinação, empenho, compromisso, ou a palavra que você quiser dar, o adjetivo que você quiser atribuir a essa necessidade. Porque se você assim não se portar, não haverá conquista. Jesus, dentro desse texto sagrado que nós lemos, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vocês sabem quanto tempo João Batista ficou pregando a mensagem no deserto? A gente pensa que foi 6 meses antes de Jesus chegar, né? Não. Segundo os estudiosos, João Batista ficou cerca de 10 anos antes de Jesus chegar, ele pregando a mensagem do arrependimento. E durante esses 10 anos de pregação dessa mensagem, João Batista, ele sempre foi confrontado. Os fariseus iam e questionavam: que mensagem é essa que você está pregando? Né? Jesus Cristo vem, a gente conhece, é batizado. Tempos após, João Batista é o quê? Preso. João Batista é preso. Esse texto que a gente está lendo, podemos analisar com base nas melhores interpretações bíblicas, exegese da Bíblia, de que quando ele fala assim, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Ou algum texto aí, talvez na sua Bíblia, tenha a expressão violência. Porque tanto o sistema na época queriam sufocar o reino de Deus, perseguir aquela mensagem que estava sendo pregada, por violência, para que o reino de Deus não avançasse. Daí a prisão de João Batista, o levante dos fariseus, enfim, que a gente conhece muito bem, de Herodes e tantos outros perseguidores. Mas espiritualmente, a gente tem que trazer para nós a reflexão. No sentido de que, como diz o texto, e os que se esforçam, se apoderam desse reino. Há um destaque na Bíblia Sagrada que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para que a gente possa viver isso, a gente tem que passar por esse processo. Por isso que Jesus, ele literalmente, ele está dizendo para nós do campo espiritual: se não houver esforço, compromisso, dedicação, empenho nosso, em parceria com o Espírito Santo, nós não podemos alcançar e nem desfrutaremos a beleza do reino de Deus, não desfrutaremos dessa magnitude que é viver o Evangelho do Senhor. Infelizmente, a igreja do Senhor não tem entendido isso. A irmã Thaís, na aula ministrada dessa manhã, pena que não ficou gravada, viu, Thaís? Uma aula maravilhosa, e eu vou até pedir para a irmã estar ministrando novamente na terça-feira aqui esta palavra, ou se não, peço autorização a ela e vou trabalhar em cima dessa palavra. Porque
a gente como igreja, e eu falo aqui Igreja Batista Peniel, né, a gente tem perdido muito uma oportunidade de viver um desenvolvimento e um crescimento quando a gente tem deixado de vir para a escola bíblica dominical, quando a gente tem deixado de vir para os cultos das terças-feiras. Porque onde efetivamente palavras são voltadas para a igreja, para o crescimento da igreja, para a visão que Deus coloca na liderança da igreja, para que a igreja avance. Por isso eu não posso medir o desenvolvimento da igreja Peniel pelo um culto de domingo à noite, abarrotado de gente, cheio de gente. Não. Eu meço o desenvolvimento da igreja nossa pelo um culto de terça-feira, pelo um culto de uma EBD e pelo culto nosso das 10 horas. É um retrato que a gente precisa fazer de forma madura. Está faltando o quê? Esforço, comprometimento, dedicação, tanto para as nossas vidas, como também para o desenvolvimento do reino de Deus através da igreja. Se não houver, irmãos, esse no pain, no gain, sem dor, sem ganho, nós continuaremos limitados na nossa vida. Não haverá crescimento, haverá sim inanição, e nós não chegaremos a lugares altos, aos lugares que Deus quer que a gente usufrua como igreja do Senhor. Nós não cresceremos, nós não desenvolveremos o que? Musculatura espiritual, solidez espiritual, estrutura espiritual. Porque nós não estamos praticando o esforço, nós não temos colocado as prioridades que é o reino de Deus na nossa vida. Eu sou um admirador desse homem chamado apóstolo Paulo. E creio que a igreja do Senhor assim o é também. Porque ele usa as figuras, ele trabalha de forma tremenda em relação a isso, em comparativo com a igreja, em orientação à igreja. Na época dele, né, os Jogos Olímpicos estavam em voga, né? Era na Grécia, e o período que estavam vivendo ali é greco-romano, né? Os Jogos Olímpicos estavam começando a se espalhar, chegando a Roma, né? E Roma fazendo aquelas estruturas todas para desenvolvimento dessas competitividades. Então, Paulo, ele fala em 1 Timóteo, se você puder abrir a sua Bíblia, 4:8, ele fala, olha, pois o exercício físico para o corpo é proveitoso. Ele está dizendo aos atletas, o exercício físico é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E piedade, ele está dizendo que viver a palavra de Deus, viver na dedicação à palavra de Deus, piedade é nesse sentido. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O que ele queria dizer é que o atleta, quando ele vence uma corrida, ou ele conquista o pódio, ele ganhava uma coroa corruptível, que se estragava. Mas nós, como atletas do Senhor,
esforçados no Senhor, através do Espírito Santo, comprometidos no Senhor, nós receberíamos uma coroa incorruptível. O que nós vivemos agora, no futuro, nós desfrutaremos muito mais ainda. Mas Paulo, ele, dentro desse contexto da piedade, ele está dizendo, ele quer nos ensinar a importância de vivermos esse esforço através do domínio próprio, da dedicação, da disciplina, da renúncia, para que a gente possa alcançar e desfrutar neste mundo que nós vivemos o melhor de Deus, essa coroa, né? O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer assim: miserável homem que sou, se eu pensar na vida espiritual só em salvação. Eu tenho que pensar em vida espiritual, viver a graça de Deus hoje aqui. Mas tudo isso tem causa de impedimento a nossa falta de determinação. A gente não pode abrir mão disso. E a gente tem que realmente, irmãos, abrir mão do comodismo, não é isso? Do nosso pensamento, do nosso entendimento, e buscar avançar no reino de Deus. Tem muita gente parada, estacionada, que não está praticando nenhum esforço espiritual para ver o reino de Deus desenvolvendo em sua vida e também ver o reino de Deus sendo semeado na vida de outras pessoas aí fora, né? Eu enxergo aqui uma situação dessa como a falta do esforço, né? Do comprometimento, da prioridade. Entretanto, a gente entende que, por alguns motivos circunstanciais, pessoas, irmãos, podem encontrar algum obstáculo, mas isso não pode ser a regra na nossa vida espiritual. Não pode ser a regra na nossa vida espiritual. A gente tem que fazer de tudo para priorizar o reino de Deus. O que vier a tirar essa prioridade do reino de Deus nessa prática de crescimento, né? A gente precisa parar e fazer uma autorreflexão. Porque está lá em Mateus 6,33. E buscar requer esforço, requer comprometimento, requer atitude. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E reino de Deus é coisa espiritual. E a sua justiça. E o que você está correndo atrás, o que você está preocupado, o que você está pensando em encher a sua aljava, né? Isso Deus acrescenta naturalmente na vida da gente. A gente precisa observar aqui, até mesmo considerando o exemplo do apóstolo Paulo, onde a gente vem citando dentro desse texto, que isso tudo é um processo que a gente vive. Esse esforço, ele é baseado num processo espiritual, né? E se ele é processo, o processo é contínuo, o processo é dinâmico, o processo é constante, né? A gente não pode ficar o quê? Estacionado, parado, vivendo uma vida espiritual. Talvez soe mal no ouvido dos irmãos, mas não é no sentido pejorativo.
uma vida espiritual medíocre, sem sabor, né? E sem dínamo, sem explosão, né? E sem vigor, porque a gente continua levando a nossa vidinha ao sabor do nosso tempero. E não é assim. A recomendação do próprio Jesus Cristo em Mateus, que o reino de Deus é tomado por esforço. O tempero na sua vida espiritual, quero dizer para você uma coisa bem interessante. O tempero é você quem coloca. O sal é você quem coloca. É você que coloca o tempero. É o seu esforço, é a sua determinação, é a sua dedicação. Porque a gente vai alcançar, se alcançar um sabor na vida espiritual, é durante toda a caminhada. Não em relação àquela figura que foi lida aqui, do alpinista, que não tira a fotografia do seu sofrimento, das suas dores. Com a gente é diferente. A gente está se esforçando, está lutando, está se comprometendo, está doendo, está sofrendo, está sendo magoado, está sendo confrontado, está sendo desconsiderado, o mundo está nos perseguindo, mas eu estou perseverando, eu estou firme, eu estou comprometido, eu tenho um propósito na minha vida. E durante toda a escalada, a gente está se mostrando dentro desse processo. A gente tem que entender o que é que o texto ele quer nos dizer, o que é que ele quer nos apresentar. Muitas vezes a gente está com a vida abatida, o semblante abatido, a alma abatida. Isso acontece, é real. O próprio Davi gritava: por que estar abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A alma abatida. Mas só que nós temos o racional, consciência, maturidade, para falar para a nossa alma: por que você está abatido? Por que você está perturbado dentro de mim? Porque a gente não pode deixar sentimentos de alma aplacar a nossa consciência, a nossa responsabilidade humana. O que a gente precisa entender nesse processo de sem dor, sem ganho, se a gente não abrir mãos dos prazeres da carne, a vontade humana, se a gente não parar para entender que ela é perniciosa em grande parte, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai sempre valorizar os desejos da carne, da nossa mente. Se a gente não tiver o entendimento, a gente vai sempre valorizar e dar mais oportunidade ao orgulho, à vaidade, ao nosso comodismo, ao nosso conforto pessoal. A minha vidinha está estável, espiritual, está bem, eu não tenho entrado em confronto com ninguém, né? Eu não tenho confrontado ninguém com a palavra de Deus, eu não vou incomodar ninguém com a palavra de Deus, né? Porque o meu tempero é esse e eu estou vivendo dentro desse modo meu. E a gente acaba, além de se prejudicar, prejudicando outras pessoas. A gente, quando deixa de praticar esse esforço, a gente está deixando que o racional, no sentido da sabedoria humana, prevaleça sobre a sabedoria de Deus.
A gente não dá importância à sabedoria de Deus. A gente passa a valorizar mais, preste bem atenção, aquilo que nos traz prejuízos, aquilo que nos afasta de um bom relacionamento com Deus, quando deixamos de nos esforçar para conquistar esse reino de Deus. A gente se deixa dominar, muitas vezes, por aquilo que a gente sabe que é prejudicial, mas não se esforça para destruir aquilo que nos é prejudicial. Ou seja, a gente vive na acomodação. Por isso, quando o Senhor nos leva a pensar sobre a disciplina, né, é a gente buscar adequar a nossa vida aos padrões bíblicos e viver uma disciplina espiritual através do esforço. Porque toda a disciplina, ela produz em nós, quando praticada, transformação, e transformação para melhor, e nós vamos ver isso lá na frente. Abra sua Bíblia, irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. Perceba que coisa interessante. Quando Paulo diz: mas esmurro meu corpo. O que é que você está pensando aí? Mas esmurro o meu corpo. Logicamente, como um atleta, a gente tem que botar os nossos músculos para serem trabalhados. Mas numa leitura espiritual ele diz: mas esmurro o meu corpo, ou seja, eu luto com a minha mente. E o reduzo à escravidão, ou seja, eu a domino. Eu domino a minha mente. Eu não deixo que a minha mente me domine. Para que a gente veja, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser o quê? Desqualificado. Ou seja, eu estou falando para os outros o que eu entendo como certo, da Bíblia Sagrada, digamos assim, do padrão bíblico, mas eu não estou vivendo isso. E aí eu estou sendo o quê? Um desqualificado. Um desqualificado, sinto dizer que é uma expressão vergonhosa, que deve mexer com a gente. A gente tem que aprender a ser confrontado para que a gente não viva essa desqualificação. Para que a gente pare de ser desqualificado ou estarmos dentro desse registro. A gente tem que parar de fazer as coisas do nosso jeito. O padrão de Deus é o padrão dele. O exercício que Deus quer que a gente faça está dentro do padrão dele. O esforço, a determinação, o comprometimento, o empenho é padrão de Deus. E a gente tem que fazer do jeito dele. A gente tem que passar pela dor. E é dor, é dolorido. De não querer mais fazer a nossa vontade. Pensa que é fácil? Me esmurro, eu luto com minha mente para torná-la escrava. E o grande problema que nós temos, irmãos, é esse. É que muitas vezes a nossa vontade
se sobrepõe ao que Deus quer para as nossas vidas, mesmo a gente sabendo que existe o padrão de Deus, né? Isso é uma luta ferrenha, feroz, né? Que está na nossa mente e muitas vezes semeada pelo inimigo. A gente, quando não luta, quando não se esforça, quando a gente não busca viver o padrão de Deus, a gente continua dando espaço, sabe o quê? Ao legalismo, à religiosidade, né? E por consequência se auto-prejudicando. Os fariseus, eles eram zelosos da lei, eles amavam a Deus, mas eles, como diz Mateus, eles queriam tomar o reino de Deus como? Por esforço próprio, né? Da visão que eles tinham de como as coisas deveriam acontecer, né? E aí eles combatiam contra Cristo. É a mesma coisa que pode estar acontecendo com muitos de nós hoje, né? A igreja do Senhor está cheia de legalista, cheia de fariseus, pessoas que declaram amar a Deus, mas têm resistência de mudança espiritual, porque querem conduzir as coisas dentro das suas realidades e não da realidade de Cristo. E a gente precisa, irmãos, considerando o texto, e não é feio, não é errado, reconhecer as nossas fraquezas. O salmista clamava e dizia assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou fraco. Um dos principais pontos para nós sermos vitoriosos é reconhecer que nós temos fraquezas, e que a gente precisa entender a necessidade de vivermos as realidades de Cristo, da sua palavra, para que nós sejamos o quê? Vitoriosos. Quando a gente entendendo que nós somos fracos, que sozinhos nós não mudamos a nós mesmos, nós não mudamos a outras pessoas. Um dos grandes problemas de marido e mulher, que marido quer mudar a mulher e mulher quer mudar marido, né? Dentro do seu entendimento espiritual, dentro da sua força espiritual, né? E a gente fica com essa luta inglória, mas o importante é o individual, é o eu mudar. O reino de Deus em nós. Quando o reino de Deus ele está autenticado na nossa vida, ele vai produzir, né, na vida de outras pessoas, no seu jeito de falar, no seu jeito de opinar, no seu jeito de emitir as suas críticas e suas opiniões, não é? Às vezes a gente, até para querer abençoar o reino de Deus, a igreja do Senhor, a gente quer usar de entendimentos pessoais no campo do bom senso, da nossa racionalidade, do que a gente acha que é justo, né? Mas não funciona assim. O nosso padrão, né, é a palavra de Deus. E que a gente tem que se esforçar para viver essa palavra. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu concordo, o que eu não concordo, né? A nossa concordância tem que ser padrão de Deus. Isso requer esforço nosso, porque a gente tem que renunciar a cortar a nossa vontade. Mas nós não estamos sozinhos nesta luta. Se você caminhar no Espírito Santo de Deus, né, em Cristo, na palavra do Senhor,
aí a gente vai encontrar forças para viver o nosso esforço, estão entendendo? No Espírito a gente encontra força para viver e caminhar nesse esforço espiritual que não vem de nós. O esforço que a gente tem que fazer, sabe qual é? É entender que a gente precisa mudar, isso vem de nós. O esforço que a gente precisa fazer é entender que estamos errados em algumas áreas, é o nosso esforço. O esforço que a gente precisa fazer é dizer, não, eu preciso dar a volta, porque esse caminho até aqui eu caminhei do meu jeito. É esse que é o nosso esforço. Aí quando você entra no esforço da mudança, aí você pode ter certeza também que você não está caminhando sozinho. O outro muda porque o Espírito Santo nos faz despertar. Mas o passo é nosso. E aqui, nessa caminhada, o passo é nosso, mas sustentado por Ele. Hebreus 4,15 diz: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. E quem é que se compadece das nossas fraquezas? Cristo. Quem é que nos dá força? Cristo. De onde vem a nossa força na fraqueza? Em Cristo. Na graça do Senhor. Basta, irmãos, a gente se despertar para vivermos isso. Ontem, refletindo nesse texto e pensando as lições. Você verdadeiramente já deve ter dito isso, eu já disse isso, você já ouviu alguém dizer isso. As lições verdadeiramente profundas da minha vida vieram por meio de momentos de facilidade e de conforto. Ou seja, as lições verdadeiramente profundas da minha vida não vieram por meio da facilidade e conforto. Não vem. Tudo enseja de nós esforço, luta e determinação. Caminhando para o final, Filipenses 3,8 diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O esforço nosso, ele também é gerado quando a gente abre mão de muitas coisas. Quando a gente, neste abrir mão de muitas coisas, ou faz por amor a Cristo. Eu amo o Senhor, eu amo o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é a completude da minha vida. O Evangelho do Senhor que me enche de graça, que enche a minha vida de motivação. É o reconhecimento da grandeza dele, como foi dito aqui há pouco, né? Nós temos a excelência do Espírito Santo de Deus, a excelência do Senhor, o tesouro do Senhor habitando em vaso de barro, né? Nós temos essa riqueza e nós temos que valorizar essa riqueza, que é conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente deve fazer esse esforço consciente, sem dor, sem esforço, sem empenho, sem comprometimento, a gente não vai desfrutar das maravilhas que Deus quer para nós. O que é que Isaías 66, versículo 9 diz? Olha o que o profeta
alerta. Não causarei dor, o que é que diz? Sem permitir que nasça algo novo. Estão entendendo a profundidade disso? Não permitirei ou não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. O próprio profeta, boca de Deus, está dizendo que o Senhor, Ele sabe que a gente vai passar por dores Ele permite sobre nossas vidas pedagogicamente, não é? Para que nasça em nós o quê? Algo novo. Que se sobrevenha o quê? Pelo velho. E a gente não pode rejeitar isso. A gente não pode rejeitar as dores decorrentes do esforço para que a gente venha conquistar algo novo. Sem dor, sem ganho. Você vai continuar vivendo a mesma vidinha. Irmãos, Deus, Ele nos ama tanto, que Deus se entristece quando a nossa vida espiritual está enraizada no nosso próprio conforto, naquilo que a gente acha que é bom para nós e que não é bom para nós, mas que a gente acha que é bom para nós, porque nós estamos enraizados naquilo. Mas tirar a raiz do que não presta gera dor, né? O Senhor quer que a gente se lembre, repetindo, e que isso tem que ficar muito batido, tem que incomodar, tem que incomodar a gente. Ontem os homens que estavam lá no Homens Fortes, uma palavra que deve machucar, e creio que quem ouviu em espírito a palavra de Deus ontem ficou dolorido. Como diz, quando o pregador disse, olha, Jesus Cristo hoje, ele não seria aceito por muitas igrejas como pastor. Ele não seria aceito por muitas igrejas como pastor. Porque ele ia cobrar. Ele ia exigir mudança. Aí ele disse, não, mas esse não está bom não. Esse pastor eu não quero. Esse pastor eu não quero não. Porque a gente quer um modelo nosso. Mas a gente precisa se lembrar que se você quer mudar, você não está sozinho no processo. Ele estará sempre nos fortalecendo. Ele estará sempre renovando as nossas forças. Porque com forças renovadas a cada dia, com entendimento, sabedoria e maturidade, jamais a gente vai recuar. A gente dentro desse processo pode até demorar para escalar a montanha, para adquirir músculos, não é isso? Mas a gente vai alcançar o topo e a gente viverá a alegria do Senhor e viverá o Evangelho como o Senhor quer que a gente viva. E assim Paulo, já na reta final do seu ministério, ele disse aos Filipenses, no capítulo 4, 12 e 13, você pode se colocar em pé, que a gente já está encerrando após a leitura desse versículo. E se o ministério de louvor puder cantar mais um louvor para que a gente possa agradecer ao Senhor e fazer o recolhimento dos dízimos e as ofertas, não pelos dízimos e pelas ofertas, mas não há culto sem oferta ao Senhor, amém?
quando ele diz: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Por quê? Porque ele passou por processos, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Porque Paulo, ele, nesse esforço empreendido, nessa caminhada dele, ele aprendeu o seguinte: posso todas as coisas naquele que... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente